Pessoal, na década de 60, um grande filme no Brasil estreou, chamado Sete Homens e um Destino. Contava-se a história de um povoado que era saqueado constantemente por uma turma de senhores, donos de outras terras, que eles não queriam ver esse outro povoado prosperar. Então o povoado dos camponeses que trabalhavam ali, eles resolveram contratar uma equipe de profissionais para defendê-los na segurança. E aí entra a figura de um grande ator na época chamado Yul Brynner, aquele careca que fez o faraó dos 10 Mandamentos com Charlton Heston, o Moisés. Esse filme ele vai se desenrolar, eu não quero dar um spoiler aqui para vocês, eu acho que vocês deveriam assistir esse filme antes de morrer. Agora em 2016 ele foi refeito, ele foi reorganizado, reeditado com novos atores, inclusive agora com Denzel Washington. Na versão anterior nós tínhamos o Yul Brynner, Charles Bronson e Dave McQueen. Nessa versão atual vocês não têm mais aquela equipe de brancos, agora é um negão lá, um preto, chamado Denzel Washington, um monstro do cinema. Então eu tenho certeza que o filme é um filmaço e ele vai retratar agora a história daquele antigo povoado, mas numa versão mais moderna, com armas mais modernas, telefone celular, e a coisa ficou muito legal. Mas eu não quero falar do filme, o que eu quero falar para vocês aqui é que o filme trata-se de 7 homens e um destino. Nós estamos há poucos dias de sabermos quem será o nosso presidente que irá reger o Brasil pelos próximos 4 anos. Dia 31 de outubro nós já saberemos quem é esse homem que irá sentar na cadeira dia 1º de janeiro de 2023. O Senhor já observa e já olha esse homem lá com os olhos da sua onisciência, ele já conhece esse camarada, ele já vê esse camarada sentado na cadeira. Você crê nisso? Então, se você crê que Deus já conhece esse camarada que vai se sentar na cadeira dia 1º de janeiro de 2023, se você já sabe que Deus conhece essa pessoa, será que alguma atitude sua, abanar a bandeira, fazer cambalhota, correr para um lado, correr para um outro, protestar, gritar, se rasgar todo, você acha que isso vai mudar a visão que Deus tem desse camarada que já olha ele dia 1º de janeiro de 2023? Pensa nisso, dá uma olhadinha, dá uma analisada, porque no filme Sete Homens e um Destino tratava-se da briga de 2 povos, que um deles era saqueado pelos senhores donos de terra. Hoje nós temos uma realidade, nós temos 2 povos e um destino. Você crê realmente no destino? Você acredita que Deus já está olhando aquele indivíduo sentado na cadeira presidencial dia 1º de janeiro de 2023? Reflita se vale a pena você correr para um lado e para o outro, gritar, fazer confusão com sua família, com seu próximo, e muitas vezes brigas, pessoas matando uns aos outros, tudo em nome de uma eleição. Será que vale a pena? Será que dá para mudar a visão de Deus em janeiro? Pensa nisso depois de me dar uma resposta. Uma outra questão que eu gostaria de levantar aqui é o seguinte: você realmente crê que coisas aconteçam no universo sem a permissão de Deus? Você pensa dessa maneira? Você realmente acredita no que pensa, no que prega, ou você pensa diferente? Se você pensa realmente que coisas acontecem no planeta sem a permissão de Deus, então fica difícil entrar nesse assunto aqui. Mas se você acredita que coisas acontecem nesse planeta apenas com a permissão de Deus, então a gente vai poder avançar um pouquinho aqui. Existe um provérbio que fala que não há uma folha que caia de uma árvore sem que seja da permissão de Deus.
Esse provérbio ele não é bíblico, mas deveria ser. Ele encaixa-se muito bem. Eu creio sim que todas as coisas elas precisam da permissão de Deus para que elas possam acontecer aqui nesse mundo. E todas as coisas estão sincronizadas com a vontade de Deus. Penso dessa maneira. Então analisa. Deus, através da sua infinita onisciência, ele já contempla um homem sentado na cadeira presidencial dia 1º de janeiro de 2023. Então eu te pergunto, você crê nisso? Que Deus tem essa capacidade? Que Deus já contempla esse homem, já olha para ele, já observa esse cidadão sentado naquela cadeira? Não importa se é A ou se é B, mas ele já vê o presidente da República eleito, já vê ele lá na cadeira sentado. Nós não conseguimos essa façanha ainda, porque não se sabe o resultado das eleições. Mas você crê que Deus já sabe, já olha, já vê o indivíduo lá sentado? Isso é onisciência. Se você crê, a pergunta é a seguinte: você acha que alguma coisa que você possa fazer, seja gritar, seja anunciar, seja abanar bandeira, seja dar cambalhota, seja fazer gritaria, manifestação, você acha que alguma coisa vai mudar a visão que Deus tem desse homem que já está sentado lá na cadeira presidencial? Eu quero que você reflita, que você possa comentar, que você diga aí a sua opinião, se há verdadeiramente uma mudança. Porque se não há nada que se possa fazer, então a gente tem que aquietar o nosso coração. Se acalmar no Senhor, se deleitar no Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Mas se você não acredita, se você acha que Deus ele não pode olhar esse homem ainda, que isso tudo pode ser mudado, eu quero que você comente, quero que você diga o porquê que você pensa assim, qual é a sua base, ok? Uma outra questão que eu gostaria de levantar aqui é o seguinte: nós observamos que nos jantares de domingo, nos almoços de domingo, de sábado, nas rodas de amigo, a gente observa um ódio muito grande, um ódio ferrenho de pessoas. Deixa eu dizer uma coisa aqui: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados, hortes celestiais, espíritos que habitam ali nas legiões celestiais. Essa é a nossa luta. Nossa luta é contra isso aí, não contra pessoas. Eu não posso jamais olhar para o indivíduo, por mais que eu não goste dele, dizer que ele é a prefiguração do demônio. Não é possível uma coisa dessa, porque ele é um ser humano, amanhã ele pode se converter, ele pode estar ao lado do Senhor. Então eu estaria cometendo um pecado gravíssimo, uma blasfêmia terrível. Eu não posso dizer que o candidato, por mais que eu não goste dele, por mais que ele seja feio, por mais que ele seja insuportável, eu não posso dizer que ele é um homem que é a figura do demônio. Isso não pode acontecer. Nós observamos nas casas pessoas se matando, pais, filhos, mulheres, pessoas se separando por conta de uma ideologia política. Isso está errado, erradíssimo, porque a nossa luta não é contra o político, mas contra forças que agem sobre esse político. Então a gente tem que se conscientizar disso, e para isso a gente tem que respeitar o nosso próximo, amar o nosso próximo. Ele respira, e enquanto ele respira, há esperança para ele. Assim como há esperança para mim, há esperança para ele. Então eu acho isso uma bobagem, acho isso uma falta de inteligência. E olha que a gente ouve pessoas aí da nossa fé, homens experimentados na fé, eles chegam na internet aí, gritam abertamente, dizem que a pessoa é o demônio, é a figura do demônio encarnado, é a besta do Apocalipse, é isso e aquilo. E está errado, meus irmãos, não pode ser dessa maneira. Esse camarada é um ser humano. Hoje ele está aí, quem sabe, longe do Senhor, mas amanhã ele pode estar nos braços do Senhor. A Bíblia diz que muitos naquele dia serão surpreendidos quando eles verem pessoas ali. Mas esse camarada entrou no reino do céu. Eu jurava que esse cara estava fora do reino, e a gente vai se enganar. Então não dá para acusar um indivíduo desse e colocar ele no inferno enquanto ele vive. Jamais, isso é um pecado gravíssimo. Então eu acho de uma falta de inteligência e de uma falta de experiência com Deus muito grande a pessoa que se propõe a vir na internet, em casa, brigar, discutir, muitas vezes matar o seu semelhante por entender que ele é a prefiguração do demônio.
Isso é falta de intimidade com Deus, é falta de Deus na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Houve uma época em que o profeta Jeremias, ele vivia o seu tempo com Deus aqui na terra. Jeremias era a boca do Senhor aqui na terra. E Jeremias um dia disse que o povo de Israel ia ser comandado por um ímpio chamado Nabucodonosor. O povo de Israel ia ser levado para a Babilônia, ser cativo, mas o rei não concordou. O rei veio com aquela conversa de governo do justo, que o justo é que tem que governar, porque o ímpio, se governar, o povo geme. Essa mesma baboseira que a gente ouve agora. Essa mesma baboseira. E Jeremias, ele chorou porque Ananias, que era um outro profeta, discordava de tudo que ele falava. Então Jeremias foi aos pés do papai e disse: paizinho, tem alguma coisa errada, porque o que o senhor está me falando, o profeta Ananias está me contrariando. Então o Senhor falou lá no ouvido de Jeremias: filho amado, Ananias esse ano mesmo vai morrer, porque está falando mentira em meu nome. Eu não anunciei Ananias. Ananias é um falso profeta. Você é o meu filho amado, você é aquele que eu tenho levantado sobre as nações para anunciar a minha palavra. Queridos, se cumpriu o que Jeremias falou. O povo de Israel foi levado cativo. Nabucodonosor, um homem terrível, um homem mau, um homem perverso, que furava olhos e arrancava a orelha das pessoas. Mas foi para esse homem que o Senhor entregou o povo, porque o povo estava num lamaçal de pecados. Foi esse homem que um dia veio a se converter, que era um homem mau, um homem cruel, mas a Bíblia diz que um dia ele comeu capim como um animal. Ele se levantou do capim, queridos, e louvou o nome do Senhor. E o Senhor entregou o povo de Israel à Babilônia e ficaram cativos ali por muito tempo. Muito tempo eles ficaram. Então essa conversa boba, essa conversa besta de que vai ter o governo do justo, que nós temos que apoiar o justo, tudo é balela. Tudo é balela. Não há governo do justo. O Senhor procurou um justo sequer e não encontrou. Todos estavam bichados, querido. Então essa conversa de governo de justo, isso é uma conversa para quem não conhece Bíblia, para quem é analfabeto, teológico, quem está ainda vivendo como um papagaio de conversa dos outros. Talvez você possa estar me perguntando: França, você é um camarada de esquerda? Não tenho nada a ver com esquerda. Não tenho nenhuma pretensão de votar em esquerda. Não tenho nada a ver com partidos que tentam prejudicar outras pessoas. O que eu estou trazendo aqui para vocês é uma realidade de vida. Não se surpreendam com coisas que podem acontecer no nosso país. Tem pessoas que vivem aí uma expectativa muito grande, e quando isso não acontece, ele se frustra. Por isso eu vou te dar uma dica: trabalha com a possibilidade, porque se não acontecer, continua sendo uma possibilidade. Mas se você trabalhar com a expectativa, se ela não acontecer, pode ser que você se frustre e depois venha se desviar dos caminhos do Senhor e acusar o Senhor de que ele não está com você. Então, coloca a cabeça no lugar, presta muito bem atenção que depois de Nabucodonosor ainda veio dois. Veio Ciro, o grande, onde o Senhor chamou ele de meu ungido. E depois veio Dário, um outro carrasco que arrancava a orelha da galera. Mas foi com esses homens que o Senhor trabalhou. Portanto, te liga, deixa essa onda de governo de justo, porque não tem governo de justo. O governo do justo um dia virá, mas é com o Senhor Jesus. Pensa bem, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus, e não há autoridade que não seja constituída pelo Senhor. Pensando assim, o eleito vai ser aquele que está no coração do Senhor. Goste você ou não goste, vai ser aquele que está no coração do Senhor. Portanto, não cria falsa expectativa achando que o Senhor
vai atender a tua vontade. Muito pelo contrário, quando tu orar, faça como Jesus, diga: Senhor, eu quero que seja esse indivíduo, mas todavia que seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Roma dominava Jerusalém, a Grécia estava com todo o poderio, toda a estrutura intelectual da época, e os judeus tinham a tradição da lei e da religião. Jesus veio na época em que reinava uma quadrilha de Herodes. O lance da bandidagem, do desvio de dinheiro público, da corrupção não é de agora. Desde a época de Jesus já havia corrupção. Jesus nasceu numa época em que havia uma quadrilha de Herodes. Havia um tetrarca, havia Herodes Filipe, havia Herodes lá da Galiléia, Herodes lá da Judéia, havia Herodes lá, o Agripa, e por aí vai. Era uma quadrilha de Herodes, e quando morria um Herodes, apareciam outros Herodes, porque ali era pai deixando para filho e assim sucessivamente. Então era uma quadrilha de Herodes organizada, e eles tinham ódio de Jesus. Ódio. Jesus viveu ali com aqueles discípulos durante 33 anos e viu de perto a corrupção daqueles Herodes. Mas Jesus não se envolveu com a questão dos Herodes. Jesus não foi fazer campanha para Herodes. Jesus não foi abanar bandeira para Herodes. Jesus não foi pegar a ponta com os contrários de Herodes. Jesus não se meteu nessas questões. Havia política, a França? Claro que havia política. De que partido era o Senhor? Jesus não tinha partido. Mas ele concordava: Jesus não tem nada a ver com esse mundo, queridos. Pilatos pergunta para Jesus: tu ficas calado? Eu poderia te soltar, eu poderia te libertar, e tu não me responde nada. Não sabes tu que eu tenho poder sobre a tua vida? E a única coisa que Jesus respondeu foi: nenhum poder teria sobre mim se do alto não fosse te dado. Então Jesus não veio para cá para fazer política, queridos. Jesus não estava preocupado com a situação política da época. Na época existia miséria, as pessoas passando fome, pessoas onde não tinham onde dormir, pessoas que viviam numa situação terrível de saúde pública. Vocês sabem que Jesus curou milhares de pessoas. Então, pessoas sofrendo uma situação muito difícil. Mas Jesus não foi fazer manifestação, pedir por melhoria de salário. Não é esse o propósito. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Viveu numa quadrilha de Herodes. E na época de Jesus tinha uma série de pessoas que eram pessoas que Jesus poderia ali estar tomando as suas dores, mas Jesus procurou se abster disso aí e levar a sua palavra, o seu propósito. Ele veio cumprir um propósito e cumpriu esse propósito. Acontece que nós, às vezes, queremos cumprir um propósito, mas estamos carregando um baú cheio de porcaria, cheio de tralhas. Uma série de pessoas aí se prostituindo com mixaria, R$800, R$1.000, abanando bandeira, correndo feito um maluco, sabe? E dando mau testemunho. Pastores correndo com calçãozinho curto, na rua, fazendo aquela algazarra. Isso não é um proceder de um homem de Deus, queridos. A gente precisa colocar os pingos nos is. Ah, mas tu não vai, França, mas tem pessoas que vão. Cara, o que eu estou te falando aqui é que o nosso objetivo, o nosso alvo não é esse. Certo dia, uma pessoa perguntou, disse: pastor França, na época de Jesus tinham muitos gays? Com certeza, vários gays. E o que ele fez? Nada. Ele não fez nada. Ele só levou a palavra dele era suficiente. Palavra do Senhor, ele veio trazer uma palavra de vida. E todo aquele que se tocasse pela sua palavra era liberto. Pregou e o cara não se libertou, problema dele. Então é isso, queridos. Uma quadrilha de Herodes na época de Jesus. Jesus não se envolveu com esses Herodes. Aliás, não se envolveu com nenhum político. Não era o foco de Jesus. Mas tinham políticos lá com o Senhor que andavam com ele. Tinham políticos que andavam com ele. Talvez por querer se beneficiar de alguma coisa,
Mas Jesus nunca proferiu um sermão, você não vê na Bíblia, de capa a capa, Jesus está proferindo um sermão apoiando um candidato fulano de tal. Para com isso, a gente tem que mudar o nosso proceder. Nós vemos na televisão aí, na mídia, no YouTube, pessoas, não precisa disso, o cara se queimando, colocando a igreja dele em jogo em nome de um camarada, de um político, que hoje ele tem uma palavra, amanhã ele tem outra. Isso é ridículo, isso é feio. Deixa eu dizer uma coisa, nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós podemos abalar o inferno, podemos destruir o inferno, se nós usarmos as armas adequadas. E quais são as armas adequadas, França? Jejum e oração. Não tem nada mais poderoso no mundo espiritual do que jejum e oração. Acontece que eu tenho que me conscientizar disso. A minha luta não é contra a carne ou sangue. Contra a carne ou sangue é um remédio. Você dá lá um remédio, um antídoto, ele vai resolver o problema dele lá. Mas a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Se nós entendermos essa mensagem, será que é tão difícil da gente entender? Se nós entendermos, a gente não vai precisar estar nessa galinhagem de correndo para um lado e para o outro com bandeira nas costas, pegando R$500, R$200, brigando uns com os outros. É um pastor dando uma opinião, pastor ali, camarada, eu fiquei muito triste. Um pastor da nossa cidade, um homem que não precisa, tem um nome estabilizado, já tem um ministério estabelecido e vai na televisão com palavras de baixo calão, palavras chulas, tudo em nome de um apoio para a sua família. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Perdemos a noção das proporções. Veja bem, às vezes a vontade de Deus dói, mas é para o nosso bem. Ela é perfeita. Não adianta se pegar lutando contra Deus. Não adianta você se pegar lutando contra a vontade de Deus. Eu já disse para você, Deus já observa o eleito no dia 1º de janeiro. Nós não temos esse atributo de observar o eleito porque nós não somos oniscientes. Mas Deus já tem, já conhece cada traço dele. Será que vai mudar a visão de Deus? Qualquer coisa que eu faça, qualquer atitude que eu tome vai mudar a visão de Deus do dia 1º de janeiro de 2023? Claro que não, não vai mudar. Então, se Deus já conhece o coração do homem que vai reger essa nação, por que eu vou estar procurando perturbar a vida do meu próximo, procurando discutir, procurando facção com o meu próximo? Isso não tem fundamento, não tem lógica uma coisa dessa. Se Deus já tem o seu eleito lá separado, quem sou eu para mudar a opinião de Deus, a visão do Senhor? Pense nisso. Pense nisso, descanse no Senhor, deleite do Senhor, entregue suas vontades a Deus, que Deus ele vai lhe atender. Deus, eu tenho certeza que Deus ele vai agir sobre a sua vida, ainda que essa vontade do Senhor, essa verdade de Deus, ela possa doer no seu coração, mas ela é perfeita, ela é para o seu bem. Nós temos uma preocupação muito grande. Se o candidato X ganhar, esse Brasil vai virar um comunismo terrível. Se o candidato Y ganhar, nós vamos viver dias de abundância. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Presta bem atenção. Eu não sei o que tu está lendo, eu não sei o que tu consome na tua leitura, da onde vem o teu conhecimento. Eu não sei da onde que tu extrai o teu conhecimento. Se tu lê alguma revista, algum livro bom, eu não sei como foi que tu construiu as tuas ideias políticas no Brasil, na tua mente, eu não sei qual é a tua visão de mundo político nesse Brasil. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. O nosso Brasil,
por incrível que pareça, ele é um país que os demais países do mundo não conseguem entender. Por quê? Porque nós não temos uma ideologia política formada. Ninguém consegue cultivar aqui no Brasil ideologia política. Você já observou isso? Como é que eu sei disso? Você pode me perguntar, Francisco, como é que tu pode afirmar isso? Observa bem, nós temos aqui no estado do Amazonas cadáveres que estão na política aí há 12 mandatos. 12. O camarada tem 12 mandatos, você nunca nem ouviu falar o nome dele. 12. E aí ele começou no PP, foi pro PSDB, PMDB, PC, P não sei o que, e já andou por tantos P's e tá aí. Ele não começou num partido e terminou no mesmo partido, ele passou por vários partidos. Então o cara desse não tem ideologia. O que ele tem? Ele tem sede por dinheiro. Aonde pingar o dinheiro mais forte, ele está lá. Ele não quer saber se é PT, se é PCdoB, se é P isso, P aquilo, não. Aonde pintar a grana, ele está lá. Ideologia política, não existe isso no nosso país. Talvez em outros países sim, mas aqui não tem ideologia política. A gente conhece muitas pessoas que começaram lá no PCdoB, Partido Radical. Hoje está no PL. O cara não está nem aí, ele não sabe o que é um liberal, um conservador, um comunista. Ele não sabe nada disso, ele sabe quanto é que ele vai ganhar. Se é uma mala, 2 malas, ele lá quer saber de partido. Então esqueça isso, se a sua preocupação é essa, é que o Brasil vai virar um verdadeiro comunismo, esqueça isso, não funciona para nós aqui. Aqui funciona é o dinheiro. O camarada diz quantas malas eu vou ganhar, ele não quer saber de partido. Partido é o que menos importa. Partido também comeu a ponta dele e não está nem aí. O partido quer a grana dele. Você vê partidos com proprietários, pessoas que estão aí há 30 anos, donos de partido, e ele não abre mão. O deputado pintou, fez isso, fez aquilo, ele disse, eu não quero saber, eu quero saber se ele está pagando aqui a grana dele. Agora, se ele é ladrão, o problema é dele. Ele pagando e tendo voto, para mim, está bom demais. Então, nós não temos ideologia política no Brasil. Esqueça isso, de que se o presidente X ganhar, isso vai virar um nazismo, um comunismo, isso não existe aqui. O cara quer saber de grana. Pingou a grana, ele está feliz, está alegre, te abraça. Ele muda de tudo, né? Ele muda de opinião, ele vai te tratar muito bem e por aí vai. Ele quer saber do dinheiro. Então nós não temos ideologia política no Brasil. Esqueça isso. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui para a gente concluir. Você não vai conseguir convencer uma pessoa de uma opinião a curto prazo. O cara já tem a opinião dele formada. Ele já vai votar no X ou no Y. Não adianta você brigar, porque quanto mais você discute, quanto mais você briga, piora a situação. Não há possibilidade de você mudar a mentalidade daquele indivíduo a curto prazo. Existem 2 formas de você colocar essa situação. A primeira é mostrando para ele fatos científicos, relatórios, gráficos, lendo um bom livro, mostrando que você é um grande conhecedor da política, lendo grandes escritores. Para isso você vai ter que fazer um esforçozinho. Procure livros bons, de preferência livros internacionais. Leia Thomas Sowell. Esse camarada é um gênio da política. Leia esse indivíduo. Você vai começar a abrir a sua mente. Você vai começar a expandir novos horizontes. A sua mente que estava fechada, ela vai começar a se abrir. Leia esse camarada. Leia outros livros bons sobre política. Entenda como funciona o sistema mundial. Leia a história política. Tem um livro chamado Arquipélago Gulag, do Alexander, um soviético. Esse livro, ele é muito impactante, ele vai mudar, ele vai arrebentar todos os padrões e paradigmas que você tinha sobre a política.
tenho certeza que a sua mente vai começar a se abrir. Mas para isso, leia, se intere, mostre para uma pessoa como funcionam as coisas. Assim, talvez ele mude de opinião. A segunda vertente, caso ele não mude, é orando e entregando isso para Deus. Entrega para Deus, né? Entrega para Deus, até porque Deus já sabe quem é o seu eleito. Então não adianta questionar muita coisa. Deus já sabe quem é o seu eleito. Então, entregue para Deus. E Deus ele vai tomar providência sobre esse assunto. Mas não fique discutindo. Não estrague a sua felicidade com a sua família. Não estrague a sua amizade com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu melhor amigo. Talvez a sua amizade é uma amizade longa, de anos e anos e anos, e você vai discutir por pessoas que você não conhece, não viu, não sabe quem é, que hoje ele tem uma opinião, amanhã pode ser outra. Pensa no que eu estou te falando. Pensa nessa situação. Qualquer coisa comenta aí, diz que tu discorda, diz que tu concorda, mas fala alguma coisa, sai dessa inércia. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.